Tá falando aqui o HP, como nos vídeos anteriores nós viemos falando aí da classe ONU de risco, quais zeros e quantas eram. E no último vídeo falamos da classe 1, que é a classe dos explosivos. Hoje vamos estar dando sequência rapidamente aí que eu tenho que trabalho. Vamos estar falando a respeito da classe de risco 2, que são os gases. Então vamos lá, vamos dar sequência aí à classe de risco 2. São todas as substâncias que pertencem ao estado gasoso da matéria. Os gases têm alto poder de expansão. Uma vez liberados dos seus recipientes, rapidamente se espalham por todo o espaço disponível, característica que os torna muito perigosos. A maioria dos gases, quando submetida à pressão, passam para o estado líquido, voltando ao estado gasoso assim que liberado para a pressão ambiente. Também é possível dissolver um gás em um líquido, como o gás contido em refrigerantes. Os gases podem ser classificados como gases permanentes, não se liquefazem quando comprimidos à temperatura ambiente. Gases liquefeitos se tornam líquido quando pressurizado, mesmo à temperatura ambiente. Gases dissolvidos misturados a líquido por processos industriais. Gases altamente refrigerados necessitam de temperatura muito baixa para que se tornem líquidos sob pressão. Gases altamente refrigerados necessitam de temperatura muito baixa para que se tornem líquidos sob pressão. Gases tóxicos comprimidos, nocivo à saúde, venenoso, armazenado sob pressão, em contêineres pressurizados e botijões, e etc. Quanto às características física, química, os gases ainda podem ser inflamáveis, não inflamáveis e oxidantes. Os gases podem ter as seguintes características: gás não inflamáveis, gás inflamável altamente refrigerado, gás não inflamável altamente refrigerado, gás oxidante altamente refrigerado, gás tóxico, positivo. Então fica aí as características dos gases aí, positivo para ti. Vamos estar falando aí a respeito agora das subclasses da classe 2, pois a classe 2 é dividida em 3 subclasses. Então vamos falar aí quais são essas subclasses para vocês. Então vamos estar falando da primeira subclasse da classe 2, que é a subclasse de numérica 2.1. Gases inflamáveis extremamente perigosos. O risco de explosão é grande. Exemplo: GLP, gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, transportados em grandes cilindros ou em botijões de todos os tamanhos. Então essa aí é a subclasse de numérica 2.1. Vamos passar então aí para a segunda subclasse, que é a subclasse de numérica 2.2. Gases comprimidos não inflamáveis, exemplo, não tóxicos, exemplo, oxigênio, que apesar de alimentar o fogo, não é inflamável e não tem cheiro. São transportados em cilindros de alta pressão, podem ser asfixiante e oxidante. Então isso aí é a subclasse de numérica 2.2. Vamos estar falando aí da terceira e última subclasse, que é a subclasse de numérica 2.3. Gases tóxicos, exemplo, amônia, gás venenoso, extremamente perigoso para os olhos e para as vias respiratórias, pode levar à morte. E o cloro, gás amarelado, altamente venenoso e corrosivo, é transportado a baixa pressão. Então fica aí a última subclasse da classe 2, que é a subclasse de numérica 2.3. Então vamos dar sequência aí, vamos estar falando aí a respeito aí dos riscos à saúde. Esta classe de substâncias é nociva ao ser inalada, pois os vapores são bastante irritantes e podem causar queimaduras em contato com a pele e os olhos. O contato com gases a baixa pressão pode causar lesão na pele por congelamento. A pele deve ser lavada abundantemente com água e sabão. Roupas, calçados contaminados devem ser removidos e isolados imediatamente. Então fica a dica, se caso você se deparar com uma situação dessa, você
já sabe qual a atitude que você tem que tomar dos objetos que foram contaminados. Você tem que separá-lo imediatamente. Então vamos estar falando aí agora a respeito do transporte. Prescrição para o transporte. Os motores, bem como os canos de escapamento dos veículos que transportam gases da classe 2, em tanques ou em baterias de recipientes, deverão ser colocados ou protegidos de forma a evitar qualquer risco para a carga e decorrência de aquecimento. O equipamento elétrico de veículo que transporta gases inflamáveis deve ser protegido de forma a evitar centelhas. Os veículos de caixa fechada que transportam embalagens contendo gases comprimidos, liquefeitos ou quimicamente instável devem ter dispositivo de ventilações adequados. É proibido entrar numa carroceria coberta, carregada com gases inflamáveis, portando aparelho de iluminação a chama. Além disso, não devem ser utilizados aparelhos e equipamentos que possam produzir ignição dos produtos. Durante as operações de carga e descarga ou transbordo, as embalagens não devem ser expostas ao calor, nem atiradas ou submetidas a choques. Se por qualquer motivo tiver que ser efetuada operações de manuseio em locais públicos, as embalagens contendo produtos na natureza diferentes devem ser separadas segundo os respectivos símbolos de risco. Durante as operações, as embalagens devem ser manuseadas com o máximo cuidado, se possível sem que sejam viradas. Gases tóxicos não devem ser carregados ou descarregados em locais públicos, dentro de aglomerados populacionais, sem permissões especiais das autoridades competentes, a menos que essas operações sejam justificadas por motivos graves relacionados com a segurança, caso em que tais autoridades devem ser imediatamente informadas. Durante o transporte de produtos tóxicos da subclasse 2.3, as paradas por necessidade de serviço devem, tanto quanto possível, ser efetuadas longe de locais habitados ou com grande afluxo de pessoas. Se for imperiosa uma parada prolongada nas imediações de tais lugares, as autoridades devem ser notificadas. Os gases quimicamente estáveis só podem ser transportados se for tomada as medidas necessárias para impedir a sua desestabilização durante o transporte. Então fica a dica aí a respeito do transporte aí do produto da classe 2, que são os gases. Vou deixar aí, no próximo vídeo nós vamos estar falando aí da classe 3, que são os líquidos inflamáveis. Valeu? Vamos lá, porque eu tô na correria e tô atrasadão. Um beijo, um abraço, tchau e mais tchu e fui!